Ronaldo, gostou dessa prorrogação de contrato? É um jogador que, para você, está sendo útil para o Corinthians? Sim. É um jogador diferenciado também, com qualidade, para quebrar linhas, né? Não, funciona e o Corinthians precisa de peça de reposição, né, à altura. E o Thales Magno é muito bom jogador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. O Corinthians infelizmente acabou tropeçando ali na sua estreia na Sul-Americana, né? Perdeu em casa para o Huracan. Agora ali é pegar, ver o que deu errado, né? Colocar os pés no chão e entender que o próximo jogo será muito importante já no final de semana. Uma partida ali contra o Vasco na Neoquímica Arena no sábado, né? Mais conhecido também como amanhã. Então o Timão tem essa possibilidade de garantir 3 pontos no Brasileirão. O lado bom é que teve uma renovação importantíssima do Thales Magno e o jogo aberto ali, o Ronaldo, a Renata, enfim, os comentaristas elogiaram demais a renovação, que é algo excelente para o Corinthians, já que o Thales Magno vinha fazendo um bom papel nesse início de temporada, né? Acabou caindo um pouquinho, ano passado foi importante demais, porém é um jogador sempre importante ali para esse elenco do Timão. É o que vamos ver a partir de agora. O link do jogo aberto estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Thales Magno renovou com o Timão até o final do ano. Também ganhou. Meu Colorado ficou no empate com o Bahia. Assuntos para sequência. Porque agora quero falar do Corinthians, que já se prepara para receber o Vasco da Gama pelo Brasileirão e aproveitou para anunciar. O anúncio foi do contrato do Thales Magno, renovado e prorrogado. Vai, Thales mágico! Thales mágico! Thales mágico! Ele dança! Ele dança! Thales Magno, 37 jogos, 8 gols. O empréstimo com o New York City dos Estados Unidos iria até agosto e foi estendido até o fim desta temporada pelo valor de 5 milhões de reais. Graças a Deus eu poder ficar no Corinthians era uma vontade minha. Que seja essa renovação, que seja de muito orgulho para mim, para minha família, que podemos desfrutar muito e conseguir seguir ajudando o Corinthians por muito tempo. O Thales não é titular absoluto. Mesmo assim, dos 22 jogos na temporada, esteve em campo em 18, 7 deles iniciando a partida, e foi artilheiro do Corinthians no Paulistão com 5 gols. Tem até o fim do ano para convencer ainda mais e ser contratado em definitivo. Poder fazer a diferença em que precisar. Se for fazendo gols, eu posso marcar gols. Se for dando assistência, eu posso, dribles e coisas assim. Eu acho que ajudando o grupo, ajudando a equipe, meus companheiros, e muita felicidade dentro de campo. Vai, Corinthians! De olho no tempo, ainda neste mês de abril, o Corinthians enfrenta o Vasco no sábado. Depois viaja para a Colômbia para encarar o América de Cali. Volta e tem o clássico com o Palmeiras na Arena Barueri. Continua com uma sequência em Itaquera, contra Fluminense, Sport e Racing do Uruguai. E ainda visita o Flamengo no Maracanã. Tudo isso em 22 dias. Após a conquista do título do Paulistão, a sequência das competições para o Corinthians começa de forma problemática, não apenas pelo empate na estreia do Campeonato Brasileiro e a derrota na Copa Sul-Americana. Soma-se aí as lesões do goleiro Hugo Souza, coxa direita, Rodrigo Garro, joelho direito e Andileri, coxa esquerda. Titulares que precisam de tempo para se recuperar. Tempo esse que o Corinthians não tem. O que queremos é que todo o plantel se trate de recuperar. Queremos que todo o plantel se recupere. Precisam jogar a cada 3 dias e a próxima partida é no sábado. E é preciso recuperar principalmente animicamente, porque fisicamente no Brasil se joga a cada 3 dias. Depois vamos jogar a nível internacional. Depois temos que jogar com o Palmeiras. Então é uma missão para o corpo médico, para nós de recuperar taticamente, corrigir os erros, porque tempo você não tem. Das ausências, a mais sentida é a do goleiro Hugo Souza. Até porque também é muito importante. Vamos jogar com todo o melhor que temos. Que bom, né, Ramon Dias? Ronaldo, gostou dessa prorrogação de contrato? É um jogador que, para você, está sendo útil para o Corinthians? Sim. É um jogador diferenciado também, com qualidade, para quebrar linhas, né? Isso não aconteceu no último jogo, mas a verdade é que ele tocou mais a bola para trás, porque estava aquele ferrolho no meio de campo, ele não conseguiu também abrir. Mas é um jogador interessante, sim, rápido. É o que o Corinthians precisa, pelo menos para tentar contra-ataque quando o jogo estiver mais difícil.
Edu, acabou aquela história de que só 11 titulares são importantes. Se você não tiver um elenco e peças de reposição, é muito difícil aguentar tantas competições até o final da temporada. Sim, Renata, e a gente está batendo essa tecla, né? De elenco, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, se você não tiver esse elenco, acaba dificultando mais ainda. E é claro, se não tivesse renovado com o Thales Magno, quem que você ia contratar? Então, ele já está no clube, já está adaptado. Então, a gente vê que é um jogador que pode entrar em qualquer momento, até brigar por ser titular, né? De repente, quem não tiver legal ali, tirar e colocar ele titular, porque ele fez bons jogos. Então, acho que foi parabéns pelo Corinthians pela renovação de contrato. Eu concordo com vocês, Cicinho, no começo do Campeonato Paulista, o Thales apareceu bastante, estava tendo oportunidades, mas a concorrência é dura no Corinthians. Agora, para o elenco, eu acho que ele é um jogador que funciona. Não, funciona e o Corinthians precisa de peça de reposição, né, à altura. E o Thales Magno é muito bom jogador, Não jogou bem esse último jogo, mas vai somar muito com o Corinthians, porque o que a gente fala, a temporada é longa, então precisa de jogadores de qualidade. E ele jovem, né, um jogador que não tem índice de lesão. Então isso tudo coloca no pacote e o Corinthians acertou na renovação. Boa. Vamos atualizar a situação do Thales Magno, porque o Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato, a extensão do contrato de empréstimo junto ao New York City, e diferentemente do que tínhamos, de que ele estenderia esse contrato por mais um ano, ou seja, até a metade de 2026, esse contrato agora está estendido até o fim de 2025, ou seja, apenas até o final do ano. Eu acho que faz mais sentido, porque terminar o contrato na metade da temporada é sempre um problema. Porque você, enfim, se não puder ficar com o jogador, ele fica apenas uma parte, já começa a ficar descomprometido, até no inconsciente, né? Sabendo que não vai ficar, quando o clube não conseguir renovar, a opção de compra para efetivar, né, a aquisição do jogador é muito alta, né? A gente está falando aí de quase 80 milhões de reais. Então o ideal, até para testar mais o Thales Magno, né? Ele ficou um ano, chegou na metade do ano passado. Foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço. O início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali. O Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, né? É muito dinheiro. E eles não vão permitir também uma extensão de contrato, né, de empréstimo a todo instante, né? Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro, beleza? Beleza, vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim. E de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui
que o Angelieri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência, eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir. O que aconteceu com o Neymar, né? Parecido, né? Não comparando, mas o Neymar também ficou um ano sem jogar, mais de um ano. Então, quando ele voltou, engatou aquela sequência no Santos. No início ele jogou acho que 5, 6, 7 jogos. Aí tá um tempo fora agora, porque é normal também, o cara ficou muito tempo sem atuar. Então é normal que sinta uma fisgada, coxa, né? Então isso acontece com bastante frequência, é algo bem comum. Então você saber que o Angelieri não vai ficar muito tempo fora, isso é algo legal. É porque a gente já viu, né? Se for depender do Hugo ou do Bidu na lateral esquerda, ferrou. O Corinthians tá bem ruim ali de soluções reservas, né? 2 jogadores que não entregam aquilo que se espera. O Bidu até um pouquinho mais atacando, porém defendendo. É uma avenida total, então o Angelieri traz essa tranquilidade ali para atacar. O cruzamento dele, o passe, é outro nível, dá para ver a qualidade muito superior aos seus concorrentes da posição. E o Thales Magno renovando, certamente é algo muito bom de ter um reforço caseiro ali. Isso que foi comentado lá no Jogo Aberto é bem verdade. É um cara que já conhece, então não tem por que você contratar um novo, já que dá para renovar com ele até o final do ano. Vai ficar no Corinthians? Vai contratar em definitivo? Acho bem difícil. É bem improvável pelos valores, mas pelo menos teremos o Thales até o final da temporada. Diz o que você pensa, você gostou ou não gostou? Comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!